No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os números racionais, mas para poder compreender melhor os números racionais, recomendo que vá ver os vídeos sobre os números inteiros e também sobre os números racionais para facilitar a sua compreensão. Um número é racional quando obedece à forma A sobre B, em que o B deve ser diferente de zero e A e B são números inteiros. Bom, dito de outra forma, um número é racional quando pode ser escrito na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador não deve ser zero, assim como a primeira definição. Bom, podemos ver aqui alguns exemplos. A linha A nós temos 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um número inteiro porque está sob forma de fração. Temos a linha B, 2. Ele pode ser escrito na forma de 2 sobre 1, então é racional. E também temos 0,2. 0,2 também é racional por ser escrito como 2 sobre 10. Temos também a linha D, menos 4. É racional, pode ser escrito da forma menos 4 sobre 1. A letra que representa os números racionais é a letra Q. Assim como, dessa forma como está aí, nessa imagem que está a passar aí. Bom, o conjunto dos números racionais é composto pelos números inteiros, que os números inteiros que são compostos por números negativos e números naturais, e também por números decimais e frações. Por isso também que recomendo que vá à descrição desse vídeo e encontre o link sobre os números inteiros e também sobre os números naturais, para poder compreender melhor os números racionais. Bom, aqui nós temos o conjunto Q, formado por 2, menos 1, 1 sobre 2, 0,3. Podemos ver que aqui temos o 2, que é um número natural e também é um número inteiro. Faz parte do conjunto dos números racionais. Temos o menos 1, 1 sobre 2, 0,3. Menos 1 é um número inteiro, 1 sobre 2 é um número fracionário, 0,3 é, nesse caso, um número decimal. Bom, agora vamos fazer 3 exercícios para praticar o que nós aprendemos agora. Exercício 1. Qual dos seguintes números não é racional? A linha A, 3 sobre 4, B, 2, C, 7 sobre 0, a linha D, menos 1. Recomendo que primeiro resolva sozinho, depois veja a resolução que tem a solução. Bom, vamos à resolução do primeiro exercício. Bom, o exercício pede que nós devemos encontrar o número que não é racional. Bom, para isso nós vamos analisar segundo o que nós já vimos sobre a definição do número racional. Vamos ver primeiro a linha A. Nós temos 3 sobre 4. E, segundo a nossa definição, temos que o número racional pode ser escrito na forma de fração e tanto o numerador como o denominador devem ser números inteiros. E número 3 e número 4 são números inteiros. E o denominador deve ser diferente de zero. E aqui o denominador é sim diferente de zero. Então, esse número 3 sobre 4 é sim um número racional. Depois vamos para a linha B. Temos o número 2. O número 2, ele é inteiro. Agora, um número racional é inteiro e também pode ser escrito na forma de uma fração. Então, o número 2 também pode ser escrito assim, 2 sobre 1. E 2 sobre 1, tanto o numerador, o 2, como o denominador, que é o 1, são números inteiros. E o denominador é diferente de zero, sim, porque é 1, não é 0. Então, isso quer dizer que o número 2 também é um número racional. Depois vamos para a linha C. Nós temos 7 sobre 0. Bom, aqui está em forma assim de fração e o numerador é sim um número inteiro. Mas o denominador é 0.
Enquanto que na definição nós vimos que esse denominador aqui deve ser diferente de 0. Então, 7 sobre 0 não pode ser um número racional. E a linha D nós temos o menos 1. O menos 1 é sim um número racional, porque ele é inteiro e também pode ser escrito na forma de uma fração. Pode ser escrito assim, menos 1 sobre 1. Assim, podes ver que o denominador é diferente de 0. Tanto o numerador como o denominador são números inteiros. Então, a solução do primeiro exercício é a linha C. Exercício 2. Qual dos seguintes números é racional? Bom, vamos ver então a resolução também desse exercício. O segundo exercício pede qual é o número racional. Bom, a linha A nós temos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 não pode ser racional, porque não obedece às regras que nós vimos na definição do número racional. Então, raiz quadrada de 2 também não é um número racional. A linha B nós temos π. Bom, o π, ele não é um número racional, porque ele não pode ser escrito na forma de fração. E também não é inteiro, não pode ser escrito na forma de fração. E temos a linha C. A linha C nós temos 7 sobre 0. 7 sobre 0 não é um número racional. E nós já tínhamos visto no exercício anterior, foi solução do número que não é racional. Depois temos a linha D. Temos o número 3. O número 3, ele é sim racional, porque pode ser escrito na forma de fração, assim. 3 sobre 1. E podemos ver que o denominador é, nesse caso, diferente de 0 e está na forma A sobre B, ou seja, na forma de uma fração. E o A é sim um número inteiro, o B também é sim um número inteiro. Então, é sim um número racional. A solução desse exercício é a linha D. Exercício 3. Se x é igual a 16 e y é igual a 9, quantos dos índices seguintes são racionais? Bom, vamos ver então a resolução. Bom, temos aqui o terceiro exercício que diz: se x for igual a 16 e y for igual a 9, quantas dessas expressões resultará em um número racional? Para isso, nós primeiro vamos substituir para vermos quais são as expressões que serão, nesse caso, verdadeiras. Temos a primeira expressão, raiz quadrada de x mais y. Primeiro, nós vamos substituir. Então, ficará assim. Raiz quadrada de x é 16, mais y, que é 9. Então, 16 mais 9 é, nesse caso, igual a 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. E 5 é um número racional. Nós já vimos por quê. Porque pode ser escrito na forma 5 sobre 1. O denominador é diferente de 0. E tanto o numerador como o denominador são números inteiros. Então, esse resultado é sim racional. Bom, vamos para a segunda expressão. Temos raiz quadrada de x vezes y. No lugar de x, vamos colocar 16 vezes, no lugar de y, colocamos 9. 16 vezes 9 é igual a 144. Então, ficará a raiz quadrada de 144, que é, nesse caso, igual a 12. E 12 é sim um número racional. Pode ser escrito na forma 12
sobre 1. Tanto o numerador como o denominador são números inteiros. O denominador é diferente de 0. Então, temos aqui a nossa segunda expressão. Depois, temos raiz quadrada de x menos y. Então, vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, substituir 16 menos 9. Então, isso será igual a raiz quadrada de 7. Bom, esse número aqui não é racional, porque não obedece às regras que nós vimos na definição de um número racional. A seguir, nós temos raiz quadrada de x sobre y. Primeiro, vamos substituir a raiz de 16 sobre 9. Então, bom, aqui nós podemos separar. Raiz de 16 sobre raiz de 9. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. E 4 sobre 3 é sim um número racional, porque o numerador é inteiro, o denominador também, e o denominador é diferente de 0. Então, essa é a nossa terceira opção, que dá, nesse caso, o resultado do número racional. Isso quer dizer que a resposta certa é a linha C, que são 3 expressões que têm como resultado um número racional. Bom, aqui estão as soluções dos 3 exercícios e agora és capaz de resolver qualquer exercício sobre os números racionais. Bom, se você percebeu e gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdos desta natureza e comenta se tiveres alguma dúvida ou sugestão. Bom, até o próximo vídeo.